Estamos de volta com o nosso podcast Entre a Cruz e a Graça, onde nós estamos falando sobre batismo, e agora é um tema polêmico, batismo infantil. Talvez não seja polêmico dentro da igreja luterana, né, mas nós sabemos que outras denominações, outras tradições cristãs veem problemas, né, no batismo infantil. Pastor Arthur, como a igreja luterana e por que a igreja luterana batiza a criança? Porque essa é uma prática comum. E outra, tem texto bíblico que apoia essa prática? Vamos nessa. Vamos começar a pergunta de trás para frente, né? Para no final a gente responder por que a igreja luterana. Aí eu posso só dizer, é por isso. A gente não tem nenhum relato especificamente dizendo tal criança foi batizada. Isso não existe na Escritura. Essa é uma verdade. Porém, a gente também não tem nenhum texto bíblico dizendo não batizem crianças. E, aliado a isso, a gente tem vários textos bíblicos que deixam ali a opção de ter crianças sendo batizadas junto de uma família, por exemplo, a gente vai ver alguns. E ainda mais, talvez, textos bíblicos de crianças sendo levadas a Jesus, né? Por exemplo, quando os discípulos querem interromper crianças para irem a Jesus, não necessariamente para serem batizadas, mas eles querem impedir as crianças de irem até Jesus, de estarem com Jesus. E Jesus repreende eles. Não impeçam que eles venham. Não sejam esse tipo de pessoa. O reino dos céus é deles. Então, aí talvez a gente até já responderia sobre a questão da fé das crianças, né? Bom, se a gente é salvo por fé, o reino dos céus é deles, a gente já pode ir até para outras questões nisso tudo, né? A questão da eficácia do batismo também é importante. A gente olha para textos bíblicos que nos mostram a salvação unida ao batismo, né? A regeneração e tudo mais. Quando lá em Marcos a gente tem quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Bom, o batismo está unido à fé ali. Ele é colocado como algo que faz parte da vida do cristão. Então, crianças vão ser batizadas. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, por exemplo, vocês foram batizados em Cristo e se revestiram dele. Se a gente for olhar para a necessidade de Cristo, todo mundo tem essa necessidade, todo mundo precisa de Cristo. Então, as crianças também precisam, né? Outra questão é os exemplos que a gente tem de pessoas sendo batizadas sem necessariamente um tempo de espera ou algo nesse sentido, né? Quando Pedro prega no Pentecostes sobre Jesus, fala sobre a obra dele e tudo mais, e as pessoas perguntam, e aí, o que a gente vai fazer? Pedro fala, arrependam-se e sejam batizados. Pedro não fala, voltem para casa e aí vai ter tal dia aí vou fazer um batismo em massa. Não, ele batiza naquele momento. A gente tem relatos na Bíblia de que uma família foi batizada. Aí não menciona quais pessoas da família, mas menciona que foram batizados. Por exemplo, lá na conversão de Lídia, isso é até um episódio bastante importante, mas nem sempre lembrado no Evangelho. Que ali eu acho que já é o apóstolo Paulo, se não me engano. Ele chega então na cidade lá, Samotrace, tá, alguma coisa assim, é meio difícil de falar o nome da cidade. E ali ele encontra essa mulher, que era uma líder religiosa entre as pessoas ali, ela se reunia com outras pessoas, e pregou a ela, e ela foi batizada. E aí o texto diz, depois dela ser batizada, ela e a sua casa, ela nos rogou dizendo, se vocês acham que eu sou fiel ao Senhor, fiquem aqui. Então o texto fala, ela e a casa dela foi batizada. O texto realmente não menciona nenhuma criança, não fala ela, sua casa, e lá tinha uma criança, ou tinha 10 crianças. O texto não menciona isso. Mas fala ela e a sua casa. Então, o texto bíblico não está interessado em demonstrar a idade para as pessoas serem batizadas. Até mesmo esses lá do Pentecostes, né, foram mais de 3.000 batizados, o texto diz. Ele não interessa em mostrar, eles tinham entre 20 e 30 anos. O texto bíblico também não fala, vocês podem sim batizar idosos, tá? Não tem problema batizar. Ele não menciona essas coisas. Então, para nós, é muito menos importante um texto dar regras sobre o batismo e muito mais importante a eficácia dele, o que ele faz com o batismo. Então, todos os textos bíblicos que eu estou citando aqui, nenhum deles fala
tal criança foi batizada. Mas todos esses textos mostram a importância do batismo para os convertidos, como eles entendiam que ele era importante, e a importância do batismo por si só. Ele nos reveste de Cristo, ele nos sepulta com Cristo, e nós ressuscitamos com ele. Então, tem vários textos bíblicos que mostram essa eficácia. E especialmente o fato de Deus querer ir até esses pequeninos. Até mesmo quando Jesus fala ali, deixai vir a mim os pequeninos, ele não está querendo dizer que as crianças, por sua natureza, buscam a Jesus, mas alguém está levando ali, ou então elas estão vendo a importância de Jesus, estão vendo a graça que há em Jesus, isso já é ação do Espírito Santo. Porque se a gente olha até mesmo para como Lutero explica o credo, por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus nem vir a ele. Então não é porque Jesus era uma pessoa legal, mas isso já demonstrava, inclusive, fé, inclusive confiança naquilo que Jesus realizava, por meio daquelas crianças que eram pequenas. Perfeito. Falando em eficácia do batismo, e agora mais especificamente nas crianças, por vezes a Igreja Luterana é criticada, por batizar essas crianças, dizendo que, e o argumento é simples, como essa criança, como o bebezinho não pode professar a sua fé, não pode compreender a salvação em Cristo, então essa eficácia do batismo não é válida. Então o batismo em si não é válido. Pastor Bruno, poderia falar um pouquinho sobre essa eficácia? Sim, posso. Então, existem algumas questões aí, que se colocam como objeções ao batismo das crianças, especialmente o fato de não entenderem, o fato de não serem capazes de professar a fé, coisas assim. Brevemente, respondendo um pouquinho dessa objeção, o problema com essa objeção é que ela não se limita a crianças. Existem outros tipos de pessoas que não são crianças, que também não conseguem entender e que também não conseguem professar a sua fé. Então, você alegar isso por fato de uma criança não poder ser batizada é muito perigoso, porque se você for traçar essa linha de forma imparcial, você vai cortar muita gente, não só a criança do batismo, da realidade do batismo. Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de doença, pessoas que têm qualquer tipo de limitação mental, etc. Então, você retira delas também o batismo. Então, na verdade, você torna o batismo algo disponível somente para alguém que está no pleno uso das suas faculdades mentais. Então, alguém, por exemplo, tem alguma doença, qualquer coisa do tipo, está cortado do batismo. Então, isso é um problema. E é claro que essa objeção, ela deriva especialmente da compreensão a respeito do batismo. O que o batismo faz. Então, nós, luteranos, nós não entendemos, como o pastor Arthur bem falou no bloco anterior, nós não compreendemos que o batismo primariamente é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus faz na gente. É como um remédio. O doutor, ele te diz assim, você toma esse remédio tantas vezes por dia. Você tem que tomar o remédio. Mas você toma o remédio por quê? Porque ele é eficaz. Porque o remédio vai fazer algo. Então, você vai tomar o remédio, é necessário recebê-lo. Se eu só ficar olhando para o remédio, ele não vai me ajudar. Então, eu preciso tomá-lo. Então, nesse sentido, é uma obra que eu faço. Eu vou lá, tocou o meu despertador, eu tomo o remédio. Mas é para o remédio fazer o seu efeito em mim. Só que o ponto é que o remédio tem um efeito. E a mesma coisa com o batismo. Então, o batismo, ele faz algo na gente. Ele realiza algo por si só. Ele é algo que tem uma eficácia própria. Tudo que a Escritura atribui a ele. Sepultar e unir a Cristo, revestir de Cristo, regenerar, renovar, salvar, como diz o apóstolo Pedro. Tudo isso, dar perdão de pecados, doar o Espírito Santo, tudo isso, o batismo, ele realiza por si só. Tá? As crianças também precisam do batismo, porque elas, como nós, como os adultos, somos, por natureza, filhos da ira. E precisamos ser tornados em filhos de Deus pelo batismo. Então, delas é o reino dos céus, diz Jesus. Mas Jesus também diz que ninguém entra no reino dos céus sem o nascer da água do Espírito. Logo, elas também precisam disso. Então, o batismo em si, ele tem uma eficácia própria. Ele tem uma eficácia própria. Do que depende a sua eficácia? Como eu disse, é dele mesmo. Então, por que em alguns casos ele parece não ser eficaz? Por que em alguns casos o batismo parece não ser eficaz? Seja num adulto,
ou se a gente for cogitar, por exemplo, lá numa criança, por que a gente cogitaria o fato do batismo não ser eficaz, sendo que ele é uma instituição divina e tem todas essas promessas? Se ele é uma instituição divina e tem todas essas promessas, ele necessariamente precisa ter a sua eficácia, senão você estará atribuindo algum tipo de imperfeição e algum tipo de problema, ou de arbitrariedade, ou de acepção à ordem e o mandamento divino de Deus para a salvação. Onde é que está o problema, no caso em que o batismo aparentemente não resulta eficaz? Usando novamente a comparação do remédio, né? Se eu tomo um antibiótico, o antibiótico ele deve fazer o seu efeito, né? Ele não olha para mim e diz, bom, nessa pessoa não vou fazer o efeito. Só que agora, se eu tomo álcool, por exemplo, né? Se eu, né, me embriago ou qualquer coisa do tipo, a gente sabe que o álcool corta o efeito. Tem algo que eu faço que está impedindo o efeito daquele remédio que em si mesmo ele tem um efeito, né? Então é algo que eu estou fazendo que está me impedindo, né? Então algo se antepõe com uma barreira ali. A gente pode mal comparar a ineficácia, entre aspas, do batismo a isso. Nos adultos, alguém pode ser batizado e mesmo assim não ser cristão, por exemplo, não por causa que o batismo não funciona, mas por causa da resistência e da impenitência do coração. Então, o ser humano, ele tem a capacidade de dizer não à graça de Deus, de rejeitar a graça de Deus e interrompê-la. Ele pode dizer, não, eu não quero. Né? O próprio Estevão, protomarte, diz, vós sois os que sempre resistis ao Espírito Santo. Você não tem a capacidade de resistir ao Espírito Santo. Né? O apóstolo Paulo alerta, não contristais o Espírito, não contristeis o Espírito. Então, é isso que bloqueia. O nosso não, ele, digamos assim, corta o efeito, entre aspas. Né? O batismo ele é eficaz, ele faz o que tem que fazer. Mas se eu rejeito a graça, eu rejeitei a graça. Né? O que mais Deus vai obrigar? Não, ele não vai obrigar. Né? Então, é esse aspecto da rejeição da graça batismal que a pessoa pode fazer. Uma criança, por outro lado, uma criança abaixo da ordem da razão, digamos assim, uma criança, um bebê de colo, ou qualquer coisa do tipo, que são geralmente as crianças que são levadas ao batismo, nós, luteranos, vamos argumentar que elas não têm algo que o adulto tem, que é a impenitência atual, ou seja, a capacidade de resistir à graça de Deus. Então, quando a criança é batizada, uma criança, né, uma criança de colo ali, pequenininha, recém-nascida, enfim, alguns meses, ela não tem a capacidade ainda, por causa das suas faculdades mentais, de resistir à graça. Então, a graça batismal é simplesmente eficaz. Ela é simplesmente eficaz. Depois, na sua vida, quando ela crescer, ela vai poder resistir a essa graça. Né? Quando adulta, depois, ela pode resistir, negar o seu batismo, renegar a fé, ela pode fazer tudo isso. Né? E aí, então, se encaminhar para um outro caminho que não é o caminho de Deus. Mas o fato é, o batismo, ele age, o batismo, ele é eficaz. O problema é a impenitência do coração, a impenitência atual. A criança batizada, ela não tem a impenitência atual. Ela não tem essa capacidade de resistir como eu, por exemplo, posso resistir à graça de Deus. Então é por isso que a gente argumentaria que a graça de Deus dada no batismo, ela é plenamente eficaz na criança, justamente por causa que ela não se opõe a essa graça. Depois ela pode se opor e, enfim, rejeitar a graça que lhe é oferecida eficazmente. Mesma coisa com o adulto. Pode resistir à graça que lhe é oferecida eficazmente pelo batismo. Então o ponto está na nossa rejeição e não na eficácia daquilo que Deus faz. Então, nós podemos observar, é verdade, o fenômeno de pessoas batizadas que renegam a fé. Agora, o problema não está no batismo. O problema está na pessoa que rejeitou a fé. É a mesma coisa se a gente diz assim, Jesus morreu na cruz por todos, Jesus deu o perdão dos pecados, mas por que tem gente que rejeita Jesus? O problema é que a cruz, então... Não, o problema está na cruz. A cruz, ela tem a sua eficácia. O problema está na rejeição, na impenitência do coração humano. Então, seria isso mais ou menos que a gente ia responder, né? Essa tipo de objeção. Perfeito. Pastor Arthur, quer comentar alguma coisa? Podemos seguir. Dá para a gente já ir para mais um tópico. Então, tá bom. Então, para finalizar, então, essa questão do batismo infantil, podemos afirmar, então, que o batismo infantil reflete a graça de Deus, né? Que independe da nossa capacidade mental, né? E independe também da nossa resposta, né? A eficácia do batismo independe da nossa compreensão daquilo que acontece em nós, né? E ele é também
um ato de marcação dos filhos de Deus, né? Onde Deus nos chama, independente da nossa idade, independente da nossa capacidade. Podemos fechar, acho que mais ou menos nesse sentido, né? Falando um pouco agora sobre a eficácia desse batismo, né? Continuando falando, só que agora talvez já mais, já mais avançado para talvez algumas questões que chegam a nós. Por exemplo, aquelas pessoas que afirmam que a salvação é somente pela fé, independentemente do batismo, né? Como nós podemos responder a essas pessoas, Pastor Arthur? Bom, de uma certa maneira, na primeira parte da frase, na verdade, a gente pode concordar com as pessoas. A salvação ela é pela fé, mas a questão é que o batismo traz fé. O batismo traz esse mesmo mérito que é a salvação, né? Até mesmo quando um dos nossos dogmáticos, né, o Miller, ele fala sobre o batismo, ele diz que o efeito do evangelho é o mesmo efeito do batismo. Então, a gente não precisa dizer, por exemplo, que alguém que não foi batizado não é salvo. Nós não vamos condenar essa pessoa, assim como a gente também não vai condenar qualquer um outro. Quando eu digo que alguém foi salvo, essa é a esperança que eu tenho pelo testemunho que ela deu, pelo poder da obra de Deus, né? Se ela deu testemunho que cria, eu acredito que ela é salva. Eu digo, essa pessoa foi salva, eu tenho essa esperança. Mas a verdade é que só Deus sabe disso. Só Deus tem a capacidade de saber o coração dessa pessoa, se ela realmente crê ou se ela é um hipócrita, por exemplo, né, em casos drásticos. Então, essa primeira parte da frase é verdade. A pessoa é salva por fé. Por meio da fé, a obra de Cristo é eficaz em mim, é eficaz para mim, e ela me salva. Mas o batismo traz isso. Então, não tem por que eu separar essas duas coisas. Especialmente quando eu creio, eu entendo a importância, a necessidade do batismo. Eu entendo que isso foi um presente que Deus deixou para nós. Quando Jesus ordena batizar, ele não está colocando mais uma regra para o cristianismo. Pelo contrário, ele está nos libertando da justificação por meio de cumprir essas regras. Quando ele coloca o batismo, ele está dizendo, Deus está com vocês. Tenham isso como confiança, como fé, e vivam dessa maneira. Vivam batizando as pessoas, tragam as pessoas para o corpo de Cristo por meio do batismo. Então, a gente não precisaria se opor à primeira parte, mas sim à segunda parte. Se eu nego o batismo, eu estou negando algo que Deus deixou para mim, algo que Deus me disse para fazer. É como, por exemplo, se eu digo, eu não vou orar, não quero orar porque Deus sabe de tudo. Essa é uma verdade, Deus sabe de tudo. Mas Ele mandou a gente orar. Então, se eu não quero orar porque eu falo, não, Deus se vira lá e descobre o que eu preciso. Eu estou indo contra algo que Ele ensinou. Assim como muitas pessoas falam que a salvação é pela fé, mas elas querem se justificar, querem justificar a si mesmo, ao invés de confiar na promessa de Deus, ao invés de ter essa esperança, como a gente já falou anteriormente. Então, não é digno negar o batismo, nem mesmo justo, porque foi o que Deus deixou para nós. Então, como luteranos, a gente não vai simplesmente dizer aquele que não é batizado não é salvo. A gente tem esperança no próprio Evangelho. Pastor Arthur, como o batismo infantil reflete a graça de Deus, que não depende da nossa capacidade de entender ou responder, né, mas das promessas que ele faz a nós? Vamos lá, eu até quero relacionar isso com um pouco do que o Bruno falou antes, né, do batismo infantil. O batismo nos traz Deus. A gente falou bastante sobre a fórmula trinitária e tudo mais, né? Por isso a gente pode entender que no batismo a gente é perdoado, a gente é santificado, afinal o Espírito Santo vem ali. E a gente não precisa entender a santificação como algo tão fora do nosso cotidiano, na verdade. Ele está ali, no nosso cotidiano, nas coisas que a gente vive. E aí até para relacionar
essa independência da capacidade de entender, de responder ao batismo, responder à fé ou algo nesse sentido, eu quero fazer duas coisas. Citar primeiro um exemplo, aí o exemplo humano. Eu sempre digo que quando a gente vai fazer uma analogia ou usar um exemplo humano, isso nunca é o suficiente. Quando a gente vai falar de Deus, ele é maior do que isso. E depois também um texto bíblico para fundamentar isso e tentar mostrar para vocês onde é que eu quero chegar. E o exemplo é do meu irmão. Quando ele tinha ou 3 ou 2 anos, eu acho que era 3 anos, eu não sei exatamente a idade dele. A minha avó faleceu em fevereiro, por ali, foi um pouco depois do carnaval. E aí logo depois vem a Páscoa, né? E aí o meu irmão, com 3 aninhos ali, ele faz aniversário em abril. Uns dias depois da Páscoa, ele chegou para minha mãe e perguntou: ô mãe, quando que a vovó Petronília vai ressuscitar? 3 anos. 4 no máximo, né? Mas eu acho que era 3 mesmo que ele tinha. Eu afirmo, né, que isso refletiu a fé dele. A fé que ele recebeu no batismo e que ele continuou recebendo na igreja, né, continuou sendo alimentado pela palavra de Deus. Muito provavelmente no domingo da Páscoa ele ouviu ou o pastor falar sobre a ressurreição, ou na escola dominical a professora ou o professor falar a ele sobre a ressurreição e tudo mais, e ficou com essa dúvida de quando aconteceria e ao mesmo tempo essa esperança de que aconteceria. Ele não perguntou: mamãe, é verdade que a vovó Petronília vai ressuscitar? Mas ele perguntou quando a vovó Petronília vai ressuscitar, porque ele talvez achou que seria algo breve, né? Naquela semana ali ela ia voltar e tudo mais. Faltava ele entender ainda a ressurreição final, né? E aí o texto bíblico que eu ia usar, né, para falar sobre isso e para a gente entender isso, entender que até mesmo uma fé dessa, que não entende das coisas, é uma fé, e é uma fé genuína. É quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios, eu não vou ler o texto aqui, mas a gente lembra bastante dele, que ele diz: eu não usei de linguagem persuasiva, eu não falei de uma maneira a convencer vocês, mas o que eu fiz foi demonstrar o poder do Espírito Santo, foi demonstrar o poder de Deus para vocês, para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, ou seja, para que vocês não olhassem para o que vocês aprenderam, como vocês entendem o evangelho, isso ou aquilo, mas que vocês se apoiassem no poder de Deus. Então, é assim que a gente vai falar do batismo, refletindo a graça de Deus. O poder de Deus se manifesta na nossa vida, às vezes de maneiras muito simples, como essa pergunta do Felipe aí, né, do meu irmão: quando que a vovó Petronília vai ressuscitar? Às vezes amando o próximo, né, cuidando das necessidades dele, às vezes assumindo a nossa vocação de filho, de pai, de empregado e tudo mais. Isso tudo está relacionado, está ligado de forma muito íntima ao batismo, porque no batismo a gente recebe Deus, no batismo a gente recebe a graça de Deus, e a gente vive por essa graça, vive por fé em Deus. O apóstolo Paulo diz, né, o justo viverá pela fé, e aí, especialmente falando da vida eterna, né, mas a gente aqui já tem um pedacinho, né, uma fatia dessa vida eterna. Então, o batismo infantil, assim como o adulto, né, não tem diferença nenhuma, todos os dois firmam-se na promessa de Deus. Não é porque o adulto pode, depois do batismo, dizer eu creio em Jesus, e a criança ainda tem que esperar ali 1 ano ou 2 para aprender a falar essa frase, né, ou para poder perguntar para a mãe quando que minha avó vai ressuscitar. A verdade é que há a promessa de Deus ali, no batismo. Caramba, que coisa linda, cara. Que coisa linda. É sempre muito bonito a gente ver a manifestação da nossa fé nos pequenininhos, né? É algo que a gente, por vezes, não viu acontecer na gente, né? E claramente aconteceu, mas aí os mais velhos é que assistiram, né, o nosso crescimento, né? E, assim, chega na parte final da nossa conversa e nós sempre finalizamos com algo prático. E o pastor Arthur já trouxe algo que foi muito prático, né? Como o batismo impactou na vida do seu irmão, né? Apontando para a ressurreição, né? Da pessoa que ele amava. E aí eu pergunto para vocês, para finalizar então a nossa conversa, e aí cada um pode dar aí a sua contribuição. Como em momentos difíceis na nossa vida, na nossa caminhada de fé, nas nossas aflições individuais, né? E nos nossos relacionamentos, como o batismo
pode nos fortalecer nesses momentos? Como ele pode ser um guia para a nossa vida e uma manifestação da nossa fé? Então, o batismo, né? O pastor Arthur ele mencionou isso em alguma outra resposta, né, que foi dada. Ele não é simplesmente um evento soterrado do passado. Ele é um evento, não tem como desacontecer, embora você possa renegá-lo, ele não tem como desacontecer, mas é uma ação de Deus em nós que foi realizada, aconteceu no tempo e no espaço, e como qualquer coisa, qualquer tipo de acontecimento nesse mundo não tem como desacontecer. Então, isso nos dá a primeira consolação do batismo. Se o batismo de fato é tudo isso que nós falamos, né, sobre a graça de Deus vindo sobre nós sendo unidos ao próprio Deus, sendo revestidos do próprio Cristo, sepultados com Ele, feitos vivos para Deus, se tudo isso realmente acontece no batismo, da parte de Deus, né, não tem como desacontecer. É imóvel. Ou seja, independentemente do nosso sentimento, independentemente do nosso estado, independentemente das nossas lutas, conquanto estejamos arrependidos e creiamos, aquilo permanece verdade. Mesmo que no momento eu não sinta. Mesmo que no momento, para mim, as coisas não parecem ser como a promessa de Deus me diz ser. Então, é algo que aconteceu na minha vida. Eu fui batizado. E eu sou batizado. E eu recebi a graça de Deus e ela é operante em mim. Então, é algo que, nesse sentido, vai independer, e com esse independer, claro que eu estou excluindo aqui a questão da impenitência e da rejeição, né? Mas vai independer de como eu estou me sentindo e de como as coisas estão ao meu redor, né? Por quê? Porque é um evento que aconteceu. A minha emoção, a minha percepção das coisas, as circunstâncias da minha vida, elas variam. Elas mudam. Uma hora elas estão agradáveis a mim, outra hora elas estão difíceis, outra hora elas estão insuportáveis, outra hora elas estão desesperadoras. Mas o fato de que você foi batizado e foi incorporado a Cristo, revestido dele, unido à sua morte e ressurreição, permanece. Então, essa eu diria que é a primeira consolação, né? Uma mais geral. Uma outra consolação, que está diretamente ligada a essa, é exatamente o fato, disso que eu disse, que nós não apenas fomos batizados, mas nós somos batizados. É algo que está no meu presente. E o apóstolo Pedro ele nos dá um uso muito interessante do batismo quando ele diz que ele não serve para remoção da imundícia exterior, da sujeira exterior, mas serve como um apelo de uma boa consciência para com Deus. Então, a nossa consciência, o batismo ele tem um efeito muito importante na nossa consciência. Pelo batismo, nós somos sepultados com Cristo e morremos com Ele. Naquele momento foi sepultado, foi crucificado com Cristo, nosso velho homem, de sorte que nós somos vivos para Deus agora. Então, esse é o nosso estado. Para todo aquele que crê naquilo que o batismo oferece, para todo aquele que crê no Cristo que lhe é dado ali, nós estamos vivos para Deus. Esse é o nosso estado agora. Estamos vivos para Deus. Então, o batismo imprime na nossa vida esse novo ritmo de morte e ressurreição através do arrependimento. Nós, como cristãos, vivemos uma vida de morrer e ressuscitar a cada dia. É o batismo vivendo a cada dia. E conosco vivendo essa vida, nós estamos vivos para Deus. Então, nós não precisamos conquistar a vida com Deus, nós não precisamos conquistar o favor de Deus, mas nós estamos vivos, nós somos filhos dele, amados por ele, né? Que é claro, agora por causa desse mesmo batismo, começa a nossa luta de batalharmos contra a nossa carne, contra o diabo e contra o mundo, que quer nos arrancar desse estado. Aí que vem a batalha. Mas Deus, ele antes nos dá aquilo que nós somos. Veja, você é vivo agora. Você não vai fazer coisas para se vivificar, mas foi feito vivo pelo batismo. Então, qual que é o meu estado diante de Deus? Né? Qual que é a palavra de Deus para mim? A palavra de Deus para mim é paz. Tem paz. Está vivo para Deus. Morto, sim, para o pecado, mas vivo para Deus. Então, isso é uma coisa que nós lembrarmos a cada dia, especialmente nas tentações, especialmente quando nós caímos em pecado, quando nós temos que nos reerguer pelo arrependimento, né? Aí nós lembramos que pelo arrependimento, pela fé em Cristo, nós estamos vivos para Deus de novo, temos a remissão do nosso pecado, né?
Então, eu acho que essa é uma grande consolação. Não é a única, obviamente, eu falei de duas aqui, mas é muito mais do que isso. Mas eu coloquei duas principais, assim, que eu acho que elas são muito, muito importantes para nós a cada dia, né? Eu queria falar um pouquinho também, a primeira coisa, assim, para a gente saber como é que o batismo está eficaz, né, na minha vida e tal, a primeira coisa é, porque Deus diz isso, né? Até usando como exemplo aqui, vocês conseguem dizer quantas luzes estão me iluminando aqui agora? Olhando para mim? Não. Tem duas. Tem a luz natural dali, ó, da janela, que está aberta, do sol. E uma outra luz, ó, vou apagar agora. Eu coloquei aqui porque estava muito escuro. Porque o computador acaba tampando a luz do sol ali, né? Eu coloquei essa luz ali. Alguém poderia avaliar isso e entender e tal, assim como a gente pode avaliar a nossa vida e perceber a nossa vida, como Deus está agindo em nós, né? Isso é possível, mas algo mais concreto, que não me resta dúvida, né? Como é que eu vou saber se isso é Deus ou não, se isso é algo que não me resta dúvida é quando Deus me fala pela sua palavra. Assim como eu falei para vocês, ó, tem duas luzes, né? A do teto que não está acesa, é a do sol e essa aqui no ladinho, né? Então Deus promete estar presente, né? Jesus se entrega a nós e tudo mais. E a outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci, deixa eu lembrar, essa era até mais importante. Lembrei. A outra questão eu lembrei, quando o pastor Bruno estava falando antes, eu lembrei de algo que Lutero fala sobre o batismo. Ele diz mais ou menos assim: se você anda em arrependimento, você está andando no seu batismo. O pastor Bruno mencionou isso, da gente se arrepender e voltar a Deus, né? E isso é voltar ao batismo, isso é afogar o velho homem e fazer nascer o novo homem, usando as palavras de Lutero. Essa vida constante em arrependimento também é um sinal de que esse batismo é eficaz em mim, de que esse batismo me trouxe fé, me trouxe o Espírito Santo, né? Me trouxe o Evangelho. Não precisamos separar uma coisa da outra, mas sim entender que elas estão unidas. Se eu vivo em arrependimento, se eu olho para o meu pecado e lembro de Deus, olha, eu preciso de Deus, eu preciso do perdão. Isso é voltar ao batismo, isso é o batismo sendo eficaz na minha vida. Perfeito. Muito obrigado, pastores. Foi uma conversa esclarecedora, inspiradora. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês, usando vocês como instrumentos de proclamação de perdão, de misericórdia, de arrependimento também através do batismo, né? Muito obrigado, de coração. Eu vou pedir o pastor Bruno para fazer uma oração para a gente encerrar esse nosso programa e desejo a bênção a todos vocês. Nós oramos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo-Poderoso Deus e misericordioso Pai, rendemos-te graças pela tua infinita misericórdia que renovas a cada manhã sobre as nossas vidas. Te agradecemos por todo o sustento que nos concedes, tanto nas coisas espirituais como nas naturais da nossa vida. Te rendemos graças, sobretudo, pela tua misericórdia manifestada em teu Filho Jesus Cristo e pela maneira como essa misericórdia chega até nós, uma dessas maneiras tão importantes, que é o santo batismo. Te agradecemos por teres instituído esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, pelo qual somos regenerados, renovados, unidos a Cristo, dele revestidos, e recebemos assim o Espírito Santo e o perdão dos pecados. Concede, Senhor, que possamos encontrar a nossa consolação nesse batismo, lembrando-nos a cada dia dele em nossas vidas, vivendo mediante o arrependimento e a fé no Filho de Deus, para que assim possamos, até o fim, perseverar nessa fé que nos deste, para que no último dia sejamos ressuscitados pelo mesmo Espírito que tu nos infundiste por meio do batismo. Nós te rendemos graças e agradecemos por tudo que tu nos concedes, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. 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 Pastores, um meu forte abraço. E você, ouvinte, não se esqueça de compartilhar esse episódio. Deixe a sua avaliação e seu comentário nas plataformas que você vai encontrá-lo, né? No YouTube, nas nossas redes sociais. E até a próxima, quando voltaremos para meditar sobre outros temas importantes da nossa fé. Que a paz de Jesus Cristo, que você recebeu no Santo Batismo, esteja sobre você até o fim dos tempos. E lembre-se, entre a cruz e a graça, há sempre esperança. Tchau, tchau.